Nesse exato momento, está aqui conosco a psicóloga Isabela, aqui em nosso gabinete. O podcast A Voz do Povo tem essa finalidade: chamar profissionais de várias categorias, vir até o nosso gabinete e com a nossa conversa, né, aqui sugerir, né, ideias para a gente criar projetos de lei, de maneira que a gente venha trazer qualidade de vida aos nossos palmenses. O vereador Jean Carlos tem essa missão: cuidar de Palmas e trabalhar pelo povo. E é isso aí. Isabela, seja bem-vinda ao nosso gabinete. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Então, fique à vontade e desde já te faço a primeira pergunta. O que levou você a fazer o curso de psicologia? Certo. Bom, assim, analisando de fora, quando foi a época que eu escolhi, né, o curso de psicologia, em si, eram duas opções que eu teria em mente: odonto e psicologia, né? Só que a psicologia, ela teve um ganho maior em mim por causa de uma fase bem complicada que eu passei, apesar que, né, a psicologia fala que você estudar psicologia para lidar com seus problemas internos é o maior erro que a gente pode fazer, né? Mas assim, eu sempre gostei de ser uma escuta para as pessoas, sempre dar esse aconchego, esse acolhimento, né? Então eu me identifiquei muito com o curso de psicologia, sempre gostei de estar no meio das pessoas, dar ouvido a elas, elas trazer as demandas delas. Então foi um curso que eu me apaixonei de fato. Não só questões teóricas, quanto emocionais, né? Que legal. Eu confesso a você, Isabela, que eu tinha um trauma com a psicologia. De que maneira? Eu pensava o seguinte: eu vi o psicólogo, parece que o psicólogo já estava sabendo o que eu estava pensando e já estava sabendo o que eu ia fazer. E uma vez, eu fui fazer uma entrevista e era com a psicóloga. Aí passei nas provas escritas, tudo. Quando chegou na psicóloga, eu reprovei porque, salvo engano, segundo ele, parece que eu sou muito ansioso, precisava melhorar nisso, naquilo. Então, não foi somente a psicóloga que me reprovou. Então, teve esses casos aí pontuais. E fiquei com aquilo na mente. Então, fiz o curso de vigilante e passei pelo psicólogo também, que é do protocolo do curso, né? É o certo, né? Fiquei assim também um pouco traumatizado. Quando eu fui fazer o curso de técnico de segurança de trabalho, eu tive que ter um laudo final do psicólogo. E lá, todo mundo sendo chamado e eu fiquei por último. Meu Deus do céu, será que eu vou reprovar? Eu fiz o curso aí 2 anos. E de repente a psicóloga chega de mim e diz: parabéns, Jean Carlos. E foi falar só a qualidade da pessoa do Jean Carlos. E falou que você tem um dom muito grande da política. Que ela foi minha professora durante aquela época do curso, né? E ela, você tem um dom muito grande para a política. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo. Então eu tirei essa ideia que psicólogo ele tá só para julgar. Não. Psicólogo tá para ajudar. E quero aqui parabenizar pela sua profissão. Obrigada. E tenho certeza absoluta que vocês, dentro das suas profissões, já ajudaram muita gente. Pessoas que estão em momentos difíceis, com problemas internos, igual você acabou de dizer. E vocês conseguem, dentro dessa escuta, vocês conseguem dar direção a essas pessoas. Sim. E a primeira pergunta que eu faço para você: qual a diferença, Isabela, da psicóloga para o psiquiatra? Certo. Uma pergunta interessante. Até porque, assim, tem muitas pessoas que elas têm esse preconceito de, igual a fala do nosso amigo aqui, eu não vou no psicólogo porque eu não tô doido. Assim, a diferença da psicologia pro psiquiatra é que o psiquiatra faz parte desse suporte, dessa equipe, né, que a gente tem, porque ele entra com as questões das medicações. A gente que é psicólogo, a gente não prescreve medicação, mas a gente estuda sobre medicação. Porque em um processo que a gente está acompanhando o paciente, é importante a gente saber o que ele tem, se ele está tomando medicação, se ele já veio do psiquiatra, se não.
Por questões de que é uma medicação temporária, ela não é a medicação para a vida toda. Ali a gente entra o quê? O suporte da terapia, que ajuda durante esse processo. Com o tempo e o acompanhamento do psiquiatra, ele vai tirando as medicações, com o paciente lidando com as demandas dele na terapia. Então, a diferença é que o psiquiatra entra com o primeiro acolhimento, mas nem todos fazem esse acolhimento, lógico, de a escuta do paciente, do que ele traz. Então, ele aplica as medicações, né? Às vezes, muito psiquiatra, às vezes, diagnostica com ou um possível diagnóstico de um transtorno. Às vezes, pede encaminhamento para avaliação psicológica, onde vai ser diagnosticado. Então, ele entra com esse primeiro momento de saber o que tem, prescrever a medicação. E encaminha para a terapia, o caso necessário. Nem todo mundo vai para terapia, apesar que terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Então, ele caminha para a terapia, a gente entra com o processo, a gente vê, pergunta se toma medicação, a gente vê quantos miligramas essa medicação tá, se está fazendo efeito, se não está. Caso nesse processo da terapia ele trabalhe a demanda e ele sente que a medicação não está fazendo efeito, a gente precisa que ele retorne ao psiquiatra, reavalie novamente as medicações e, caso necessário, mudar ou aumentar as doses, aí ele faz esse processo. Mas ele é um suporte importante com o paciente também. Não só ele, né? É uma equipe muito grande, mas a maioria dos casos o paciente faz acompanhamento com o psicólogo e o psiquiatra quando há necessidade na medicação. Gostei. Dentro da sua profissão como psicóloga, o que você acha que eu, como vereador dessa capital, posso fazer em prol da sua categoria e em prol dos palmenses? Olha, na verdade, apesar que a profissão de psicologia é uma profissão muito bonita, tem crescido bastante após a pandemia, né? Que foi um processo que a gente passou muito forte, né? Só que, infelizmente, é uma profissão muito desvalorizada, né? Questão de remuneração, de salário. Hoje a gente está até com questão de lutando pela essa questão do salário, né? De mudança, de aumento, por questão de desvalorização. Assim, o que a gente apresenta mais o quesito de que precisa, que seria essa valorização da profissão, essa abertura de portas maiores para a gente entrar com o nosso acesso para trabalhar com as pessoas. E dar esse acesso às pessoas que não têm condições, lógico, porque se você vai num postinho de saúde, nem todo postinho de saúde ele oferta esse serviço de psicologia, onde a gente vê que 1% muito grande da população e da sociedade precisa desse acompanhamento, por algumas questões que eles passam. Então, se eles não têm esse acesso fácil, não é todo mundo que faz, por conta dessa burocracia toda, de entrar para ter esse serviço, tanto no postinho, quanto em questões de ser algo mais público, né? Questão de não ter que ser pago. Mas aí tem toda essa dificuldade da parte aí que não há esse serviço, né? Mas esse quesito, tanto a valorização quanto financeiro, quanto o acesso do palmense a esse serviço. Eu tive uma experiência de estágio dentro do Hospital Geral de Palmas, onde eu trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade e abusos de todas as áreas, né? E ali eu tive uma noção de que muita gente precisa ter acesso a essa parte nossa. Só que, além de não ter acesso, nem todos os pais conseguem essa facilidade. Não só crianças, né, como adultos também, porque o serviço ele tem que ser tanto para a criança quanto para os pais. Entendi. Então, aquilo que você está relatando é aquilo que eu até prometi de lutar na época de campanha. Caso fosse eleito. Isso eu vou fazer. Eu sempre achei, Isabela, que dentro das unidades escolares é necessário um psicólogo. Com certeza, isso não tem... Sim. Por que eu digo isso? O professor hoje, ele é psicólogo, ele é assistente social, é faxineiro, é porteiro e, na verdade, o professor tem uma função, ensinar, passar conhecimento. E você sabe muito bem que dentro da unidade escolar há crianças com diferentes oportunidades
de educação Uhum. familiar, cada um com seu jeito. E há muitos que têm essa necessidade, né, de ter esse auxílio, né, do psicólogo, do assistente social, que é outra profissão que eu também valorizo. E aquilo que você mencionou, eu estou junto contigo, concordo plenamente. Nos postinhos de saúde é necessário o psicólogo, né? Porque é ali que vai as famílias que realmente está precisando desses profissionais. Você citou uma coisa muito importante, é a questão da escola. Eu estava falando esses dias, lá no consultório, sobre a questão do professor. O professor, hoje em dia, ele não é só o professor. Igual você citou, ele é um assistente social e ele está ali para quê? Para ensinar. A psicologia dentro da escola é muito importante. Mas ele é importante para ele dar assistência a esses alunos que precisam. Só que, às vezes, dentro da escola é tão ruim ter essa participação e o professor ele sobrecarrega. Hoje a gente está com alguns porcento, não sei exatamente quanto, mas a gente está com uns porcentos muito grandes de afastamento de professor. Por quê? Porque o professor ele não consegue ter essa demanda toda. Ele é professor, ele é educador, ele é pai, porque ele educa dentro de uma sala de aula também. Ele é assistente social, ele dá um acolhimento para um aluno. E é onde a gente tem demanda muito grande de quê? De crianças que têm diagnósticos em TEA, como TDAH, que precisa, e entre outros que precisam de um acompanhamento dentro. Precisa de ter um laudo. Os pais, às vezes, não têm esse conhecimento de que a criança tem, não está atento aos sinais, que os professores eles também estudam para essas questões, de ver os sinais, características relacionadas a um transtorno de uma criança. E aí os pais não têm acesso fácil para esse diagnóstico, quando a escola ela exige o diagnóstico para ter um acompanhante para esse aluno especial. Certo. E aí quem sofre junto é a base do psicólogo lá dentro e o professor, porque eles veem que precisa, mas os pais, além de não ter esse conhecimento, não têm esse acesso ao diagnóstico tão fácil. E eu tenho outra pergunta para fazer para você. Qual a importância da saúde mental para a vida das pessoas? Ai, importante demais. Por quê? A saúde mental é importante. A saúde mental não só é importante quanto a física também. Mas a questão da saúde mental ela tem um peso bem maior. Você precisa ter uma saúde mental para você trabalhar. Se você não tem, você não consegue. É uma dor diferente. Não é questão de físico que você está ali sentindo mal, sentindo dores físicas, você toma um remédio e passa. Você deita, está cansado, 6 horas de sono resolve. Não. É um sofrimento psíquico. É algo externo, interno na verdade, que faz esse acompanhamento com a terapia. Então, não só a terapia resolve quando o caso ele ultrapassa. Então, a saúde mental é importante para todo mundo. E o acompanhamento de terapia também. Muita gente tem preconceito com questão de ir ao psicólogo. Porque, às vezes, de fato, dentro de um consultório, é difícil você escutar a verdade saindo de você do que do psicólogo. E quais são os mitos, né, que as pessoas criam sobre fazer terapia? Mitos? Assim, mitos, eu não vou saber te dizer tanto assim. Porque as pessoas às vezes falam, procurar psicólogo para quê? Vai trabalhar. É assim, o que acontece? Tem pessoas que tá numa fase antidepressiva ou até depressiva Sim. e as famílias às vezes não apoiam, né? Não apoia, fala que é preguiça, vai trabalhar, você não tá sentindo nada. E o que você fala para nós referente a isso? Tá. Já escutei muitos. Já escutei até um caso que eu acho super preconceituoso. Né? Tipo assim, comparar, mas isso aí é frescura. Você não é mulher pra sentir isso. Ou isso daí é coisa de viadinho. Então, assim, são muitas coisas que a gente escuta. Ou até mesmo a questão da pessoa estar depressiva e fala bem assim, isso é falta de um serviço, de pegar numa enxada no sol quente. Mas não é. O sofrimento mental, ele é bem pior que o físico. Entendeu? E as pessoas não enxergam. Principalmente a geração antiga, que não tem conhecimento de que é psicologia, do que o psicólogo pode fazer na nossa vida. Eles não entendem que a terapia ela é necessária, que um psicólogo em si, fazer uma escuta com você é necessário. Só você, às vezes, de falar ali e o psicólogo fazer um acolhimento,
já resolve muita coisa. Sim. Mas eles criam um embate de que, isso é besteira, isso é frescura sua, ou eu não tô doido. Eu queria que você me respondesse uma coisa, eu tô curioso. É verdade que ao chegar num ambiente, vocês, psicólogos, através dos traços, né, das pessoas ali, do agir, vocês conseguem identificar o perfil da pessoa ou é mentira? Assim, não vou dizer que é mentira totalmente. Hoje, a gente, psicóloga, a gente trabalha com várias abordagens, né? Questão de ler os comportamentos, né? A gente, quando chega no local, obviamente, a gente observa, a gente tem um parâmetro, assim. Nem todo mundo faz isso, né? Mas a gente lê o ambiente, a gente vê as pessoas. Mas não é todo caso que a gente chega ali e fala bem assim, meu Deus do céu, e aquele fulano tá fazendo alguma coisa errada. Ele não tá bem pelo olhar dele. Algo tá acontecendo, né? A gente tem mais essa visão quando o paciente vem ao consultório, quando o paciente está numa situação de vulnerabilidade, que a gente tem que ter a nossa visão ativa. Mas isso não quer dizer que a gente tem uma visão quando chega no ambiente, a gente observa. Mas a gente não sai analisando todo o comportamento das pessoas, não. Não, tá. E é isso aí. A gente quer aqui de coração, Isabela, Sim. agradecer a sua presença, a sua contribuição referente à profissão do psicólogo. Foi muito bem explanado, muito bem explicado. E tenho certeza que você contribuiu muito, né? Não só para o vereador Giancarlo, mas para a nossa sociedade palmense. E você pode ter certeza que aquilo que você falou, daqui a gente vai extrair algo que venha com um projeto de lei para melhorar a nossa capital Palmas. Sobretudo na assistência do psicólogo para as escolas e na assistência do psicólogo para os postinhos de saúde. Fico muito feliz, né? Da gente que tem várias profissões ter essa oportunidade de trazer aqui um lado que as pessoas, nem todo mundo tem e não sabe como é, de fato. Para ser uma conversa boa, não ser algo tão automático de falar, né? Eu acho que as pessoas precisam ter acesso a essa parte, é muito importante. Não só para as pessoas que têm situações que estão passando por situações ruins, baixa, uma depressão, algum diagnóstico, mas acho que é essencial todo mundo fazer uma terapia para lidar com demandas que você às vezes nem sabe que tem. Sim, com certeza. Mas é isso, eu agradeço muito pelo convite, por contar um pouco esse lado através da minha visão, né? Fico muito feliz por esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso aí, meus amigos e amigas. Eu quero aqui agradecer a Isabela, que veio até o nosso gabinete. Ela é psicóloga, para dar a sua parcela de contribuição. E dizer aos senhores e senhoras que são psicólogos, que o vereador Giancarlo está aqui, pronto para fazer aquilo que é possível, de maneira que venha valorizar a profissão do psicólogo e de maneira que venha implantar ao serviço público a psicologia, porque eu acredito que a psicologia soma muito para a qualidade de vida das famílias. O vereador Giancarlo tem uma missão: cuidar de Palmas e trabalhar pelo povo. Meu muito obrigado aos senhores e senhoras psicólogos e parabéns pelo seu dia.